O presidente Bolsonaro devia ter vergonha. Vergonha. Porque usar a fome do povo, usar a desgraça do povo na negociata, isso só pode ser chamado de chantagem. E é nesses termos que essa PEC está sendo debatida aqui. Dizer que a prorrogação do auxílio emergencial dependeria da aprovação dessa PEC é uma chantagem, e eu poderia usar outras expressões. Eu poderia dizer que se está passando a boiada, aproveitando a pandemia, para usar aqui as palavras do ministro do Meio Ambiente. Eu poderia dizer que se está buscando colocar a granada no bolso do inimigo, para usar aqui as palavras do ministro da Economia, e por inimigo ele se referia aos trabalhadores. Dizer que é necessário tirar direito dos trabalhadores para prorrogar o auxílio emergencial é mentira e, na verdade, é uma fake news daquelas bolsonaristas mais típicas. Na verdade, essa PEC mostra que o governo tem lado, que o governo escolheu quem é que vai pagar a conta da crise, que o governo escolheu que vai barrar a carreira, vai impedir reajuste da enfermeira que está arriscando sua vida, do coveiro que está enterrando esses milhares de corpos, dos policiais que estão ajudando a garantir as medidas sanitárias, que, aliás, Bolsonaro mente quando diz que os defende, e todos os projetos sobre taxar grandes fortunas enquanto isso seguem parados. É preciso denunciar o absurdo que é que o governo se proponha a retomar o auxílio emergencial com valores tão baixos. Talvez Bolsonaro, dos seus banquetes coletivos, ele não esteja entendendo que comer ficou mais caro. Talvez Bolsonaro, dos seus passeios de jet ski, de lancha, ele não esteja entendendo que a gasolina ficou mais cara. Talvez Bolsonaro, visitando a mansão de 6 milhões do seu filho Flávio Bolsonaro, que ninguém sabe como ele vai pagar, não esteja entendendo que os despejos aumentaram. Presidente, o custo de vida aumentou. Comer ficou mais caro. Como é possível, então, que esse governo fale de abaixar o auxílio emergencial? E aí dizem, se não for desse jeito, a economia vai ser prejudicada. Se não aprovar essa PEC, a economia vai ser prejudicada. A economia, o que é que teria sido da economia se não tivesse tido o auxílio emergencial? Se as coisas estão ruins agora, de que forma nós estaríamos se não tivéssemos aprovado aqui o auxílio emergencial? Foi o auxílio emergencial. Não foram os 15 milhões gastos em leite condensado. Foram os R$600 no bolso do trabalhador. Não foram os 2 milhões gastos em chiclete que fizeram com que, com a política neoliberal do governo e a pandemia, a gente ainda chegasse onde chegou agora, não num estado ainda mais deplorável. Então, presidente, a nossa luta aqui hoje é para barrar quem quer drenar o dinheiro público direto para os bancos. É para defender que seja restabelecido um auxílio emergencial que traga um mínimo de dignidade para a classe trabalhadora que está vivendo um momento tão tenebroso. Presidente, eu queria ainda usar meu tempo, pela liderança do PT, para comentar algo a que nós assistimos nessa semana. Nós vimos o início da correção de uma farsa, dessa verdadeira farsa que foram as condenações contra o presidente Lula. Desde 2016, que a defesa de Lula denunciava que não cabia à vara de Curitiba julgar o presidente. E tem gente tratando isso como se fosse um mero detalhe processual, um tecnicismo, uma formalidade, mas longe disso. A vara de Curitiba foi escolhida, foi para lá que os processos de Lula foram direcionados, porque era ali que tinha um juiz disposto, era ali que tinha um juiz vendido, que ia garantir que não houvesse outro resultado possível para aqueles processos, para aqueles julgamentos. E o problema da justiça, quando ela tarda, é que os danos são irreversíveis. Lula passou mais de 500 dias privado daquilo que é a coisa mais cara que um ser humano pode ter, que é a liberdade. O irmão de Lula morreu quando ele estava preso e ele não pôde enterrar. O neto de Lula morreu quando ele estava preso, uma criança, e eles não puderam passar os últimos dias juntos, nem Lula pôde passar o luto com sua família em seguida. Mas hoje, sobre isso, o presidente Lula falou na sua coletiva. E ele disse: a dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofrem as pessoas que viram seus entes queridos morrerem e sequer puderam se despedir deles.
Uai, seu app de vídeos curtos.